Shalom, meus irmãos, estamos de volta com a terceira parte, da leitura da série Israel e a Igreja. Nós estamos lendo a primeira mensagem, Israel no Egito, E nós paramos no parágrafo 48 no último vídeo e vamos dar sequência a essa leitura desta primeira mensagem da série de mensagens, Israel e a Igreja, que é Israel no Egito, Israel no Mar Vermelho, parte 1, Israel no Mar Vermelho, parte 2, diante da serpente de bronze em Cades Barneia, o campo da decisão, e Israel na sua terra natal. Então essas são as mensagens que tem aqui neste volume, que é série Israel e a Igreja. Foi pregado aqui, você vê aí, nos dias 25 a 29 de março de 1953, lá no Tabernáculo Brana, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. E nós paramos no parágrafo 48, que eu vou ler aqui novamente para os irmãos, para a gente relembrar o que estava sendo falado, que é o seguinte. Alguém diz, bem, eu sei que sou salvo porque parei de fumar. Não foi por isso que fui salvo, não é por isso que você foi salvo. Você foi salvo porque Deus te escolheu antes da fundação do mundo para ser salvo. Este é o ensinamento bíblico, vê? Agora veja, começamos a ver que isto não somos nós, é Ele, vê? Ele nos escolheu. Abraão não poderia dizer, bem, louvado seja Deus, eu saí da torre da Babilônia, aleluia, e por isso eu sou salvo. Senão Deus teria salvo todo um grupo então. E se esta é a razão pelo qual fizeram isso, veja, ele não fez isso. Você vê, o que está dizendo aqui? Que Deus não salvou todos os que estavam ali, na torre de Babel, ali naquela confusão. Ou então lá na terra, onde de Abraão saiu. Se Deus pudesse tirar todos que saíram ali, então Deus teria que ter salvo pelo mesmo padrão Ló, porque Ló saiu junto com Abraão, Aqueles pastores de Abraão ali, todos que saíram, portanto, teriam que ter a mesma condição de Abraão, e não. Foi Deus que escolheu Abraão, Deus disse para Abraão, sai do meio da tua parentela, vai ali, e o Ló foi junto. Ló entra numa outra condição, vai para a cidade de Sodoma, aí você vê o que aconteceu lá, o anjo foi tirar ele antes da destruição da cidade. Tem ali a explicação nas epístolas de Pedro, por que ocorreu aquilo, e assim por diante. Mas vamos seguir então do parágrafo 49, da mensagem aqui, na sequência do que nós lemos nos últimos vídeos. Amém? Parágrafo 49 diz assim, ele elegeu Abraão, Deus, Deus elegeu Abraão, e este foi o exato início de nossa salvação, que foi dada ao homem quando ele o chamou, e o elegeu, e o predestinou, e lhe deu uma promessa, e fez um pacto eterno com Abraão e sua semente. Agora, nós poderíamos ir adiante aqui e ler um capítulo completo disso, mas não temos tempo. Agora, Deus chamou, observe, quando ele chamou Abraão aqui, ele o chamou por eleição, não pelo que ele era, mas pelo que Deus era. E ele chamou do meio de sua parentela, e o abençoou e lhe disse, eu vou te salvar. E aqui ele diz, e tu virás a mim já avançado em dias. Antes que ele fizesse algo para merecer isso, Deus o escolheu, falou dele. E não somente tu, mas tua semente após ti. Que coisa, notem. E ele retornou, versículo 8 agora. Vamos ler aqui um pouco mais adiante, sobre esta outra coisa. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda. Você vê então, irmãos, como que Deus, se fosse algo que Abraão tivesse feito, uma obra de Abraão, como que Deus ia falar assim, Abraão, você vai vir a mim lá na frente e eu vou te dar, vamos dizer assim, a promessa que eu estou te dando agora, eu vou te entregar na sua mão. No caso do Abraão era um filho, que era a sua promessa, tá? E a terra ali onde ele foi prometido que ele habitaria, a Bíblia mesmo explica que depois que Abraão não recebeu nenhum pé de sapato daquela herança, fica para frente agora no milênio, A gente sabe dessas coisas, mas não vamos entrar nesses pormenores. E se fosse por algo que a pessoa tivesse feito, por exemplo, foi algo que eu fiz para merecer salvação. A única coisa que eu posso fazer é crer, tá? Para merecer isso. Ou seja, eu retorno a Deus a minha fé. Ele dá a salvação e eu retorno a Ele a minha fé. Eu não tenho nada para dar para Deus, irmão. A gente não tem nada para dar para Deus. Deus não necessita, não tem necessidade nele de nada nosso, a não ser a fé. A fé é um dom que Deus te deu e você devolve a Ele a fé, tá? Se Deus tivesse que esperar a gente fazer algo por ele, então como que Deus já poderia ter dito para Abraão que até mesmo a semente dele já estava bendita? E que todas as nações da terra seriam benditas na semente dele, de Abraão. Que no caso você sabe que é Jesus, não é uma semente natural,
mas a semente espiritual lá na frente. Deus já deu essa promessa para a semente lá na frente, porque era eleição, é Deus fazendo a sua obra. Nunca foi o ser humano, sempre foi Deus. Tá? É isso que o irmão Branco está querendo dizer aqui. Então vamos seguir. Agora, observe, ele fez bem aí o que Deus lhe disse para não fazer. Tomou Ló, seu sobrinho, e Abraão levou seu papai. Mas ele nunca lhe disse para levar seu papai, mas ele o levou de qualquer forma. E qualquer leitor da Bíblia, leia isto em Gênesis amanhã quando tiver tempo. Notem que isto foi um estorvo, até que o ancião partiu. Ele foi uma pedra de tropeço por todo o caminho, como também foi Ló. Deus chamou a Abraão, não a Ló. Ele chamou a Abraão, não seu pai. Bem, você diz, e quanto a Sara? Um homem e sua esposa são um, vê? Eles são uma carne, a Bíblia diz assim, correto. Então veja, irmãos, a gente não está condenando, o irmão Branco não está condenando ao inferno o pai do Abraão, nem o Ló. Tanto que o Ló, depois, na frente, Deus dá um jeito de salvar ele. Mas era uma outra condição para Abraão. Então, enquanto Abraão não cumpriu toda a ordem de Deus, que era se apartar de toda a sua parentela, porque ele levou o pai, por exemplo, levou o primo, né? Então ele não se apartou totalmente da parentela. Ele se apartou de uma parte da família, mas permaneceu com outra junto com ele. Enquanto aquela parte daquela parentela não se afastou, Deus não cumpriu o que tinha dito a Abraão. Abraão teve que cumprir tudo o que Deus ordenou. Por isso que é importante que nós estejamos encaixados completamente na palavra. Tá? Não arranjemos algum subterfúgio, alguma coisinha ali para nos amarrar. Tá? A condição de Ló era outra, a condição do pai de Abraão era outra. Para o Abraão era uma coisa. Tá? Então vamos seguir. Mas ele chamou a Abraão e pediu-lhe e disse-lhe para se separar de tudo que ele tinha e ir a uma terra estranha. Abraão levou um monte de pastores, né, dele. Abraão era um homem que tinha, vamos dizer assim, na linguagem de hoje, ele tinha funcionários que trabalhavam para ele. Pastores que cuidavam do rebanho dele. Todas aquelas pessoas foram juntos. Você entende? Abraão não foi sozinho. Às vezes a gente prega no púlpito, às vezes a gente fala, Abraão saiu e tal. Quando a gente fala Abraão, foi Abraão e toda a sua casa. Tanto que se você continuar lendo o livro de Gênesis, você vai ver os pastores de Abraão, né, entraram em contenda com os pastores de Ló, ou seja, Ló também tinha funcionários ali que trabalhavam para ele, por causa de água, de pasto. Então houve um problema ali, e o Abraão falou, Ló, vamos ter que se apartar, porque os meus pastores aqui estão tendo problema com os seus. Tá? Então você escolhe um lado, vai para um lado e eu vou para o outro. Você entende? Então Abraão não foi sozinho. Ele deveria ter ido sozinho, desculpa eu falar, ele deveria ter ido sozinho, ele e a esposa talvez. Mas ele levou um monte de gente com ele. Tá? Então ele diz, mas ele chamou Abraão e pediu-lhe, disse-lhe, para se separar de tudo o que ele tinha. E ir a uma terra estranha, veja, uma separação. Ainda uma terra estranha da qual não sabia nada. Isso é cristianismo, separar-se das coisas do mundo. Porque Deus tem te chamado para ir a uma outra terra e habitar entre um povo do qual você não sabe nada. Para ser um peregrino, amém? Quando penso nisso, eu quase não consigo me segurar. Peregrino, estrangeiro. O velho Jacó, prestes a morrer, diante do faraó, ele disse, eu tenho estado tantos anos em minha peregrinação. Amém. O que ele era? Ele começou a se conscientizar. O companheiro tinha feito tanto, ele sabia que era apenas um peregrino aqui. Agora notem. Chegamos ao versículo 8 ali. E Deus prometeu a Abraão aqui como ele iria salvá-lo, como também sua semente após ele. Agora, ele fez o pacto incondicional. Não é apenas porque ele fez isso, porque simplesmente aquele era Abraão. Ele não disse, agora Abraão, se fizeres isso, se fizeres aquilo. Ele disse, Abraão, eu já tenho feito isto. Isto não é coisa alguma com a qual você tem a ver. Eu mesmo fiz isso. Amém. Ó, que coisa. Quando penso nisto, Deus mesmo fez isto. Foi um pacto incondicional. O pacto de Deus é incondicional. Agora, note, irmãos, não totalmente, tá? Não estou corrigindo o profeta aqui, eu só estou acrescentando mais uma linha de raciocínio aqui. O pacto é incondicional numa certa condição, tá? Mas ele não é incondicional totalmente, porque você tem que crer. Tá? Se fosse incondicional, Deus salvaria, incondicional total, amplo e irrestrito, vamos usar essa linguagem assim, Deus salvaria todo mundo, inclusive Satanás. Então não é incondicional nessa questão, tá? Porque você tem que crer. Tá? Aquele que crê será salvo, e aquele que não crê já está condenado. Então há uma condição sim, crer, tá? Mas essa condição Deus requer lá na frente. Tá? O importante é que você não faz nada para provar que crê, entende? Você crê porque crê.
Você não tem como falar para Deus, olha Deus, eu creio e você está vendo isso aqui, ó, a prova de que eu creio. As obras são apenas coisas naturais. Você não pode fabricar uma obra para dizer que tem fé. A obra vem pelo natural porque você já creu. Tá? Agora, as pessoas que fabricam obras para provar para Deus que creem pelas obras, Deus sabe o coração de cada um, né, irmão? Você acha que Deus é bobo? Ah, Deus, olha, o irmão Tarcísio faz várias obras ali, então ele está provando para mim que realmente ele tem fé. Não, Deus sabe se dentro de mim tem fé ou se eu estou fabricando aquela obra. A obra vem naturalmente. Tá? Então esse pacto incondicional com Abraão ali era em relação às obras. Abraão não precisaria fazer nenhuma obra para que pudesse Deus cumprir sua promessa. Tá? Deus não deu nenhuma condição de obra, vamos dizer assim, para ele. Mas Abraão creu. Tanto que ele saiu, né? Se Abraão não tivesse que fazer nada, ele não precisaria nem sair da sua parentela. Deus ia falar assim, ó, Abraão, eu pacto incondicional com você. Você não precisa fazer nada. Fica aí, do jeito que você está, já está salvo. Isso seria incondicional geral, amplo e restrito, vamos dizer assim. Mas Deus deu uma condição para ele. Abraão, você tem que vir aqui. Abraão veio. Agora sim, ó, a partir de agora, eu faço um pacto com você. Você vai ser salvo, sua semente vai ser salva, assim por diante. Você entende o que eu estou querendo dizer? Tá? Deus não deu condição de obra para Abraão. Mas fé tem que ter. Senão a pessoa vai falar, é incondicional, não preciso nem fé ter. Não é bem assim. Não é isso que o profeta está falando também. Mas vamos seguir. Ele diz assim, você diz, bem, irmão, eu parei de comer carne, eu não faço isso, irmão, isso não tem coisa alguma a ver com isso. Não é se você come carne ou não come carne, ou guarda os dias de sábado, ou duas novas, ou se você vai à escola dominical no domingo, ou o que for. Vê, isso são obras. Isso não é fé, são obras. Você é salvo incondicionalmente. Então você diz, irmão Branham, então se sou salvo, glória a Deus, eu posso fazer o que quiser. Sim, tá bom, sim senhor. E se você é salvo, irmão, você não tem desejo de nada do mundo. Vê? A pessoa fala assim, mas irmão Branham, então se eu sou salvo, eu posso fazer o que quiser. O irmão Branham respondeu, mas se você é salvo, você não tem vontade de fazer essas coisas. Entendeu o que eu estava dizendo anteriormente? Que não é por obra, mas por fé. A fé te dá uma condição natural daquilo. Você não precisa fabricar aquilo. E todo o seu coração, então o irmão Branham dizendo aqui, e todo o seu coração está centrado nisso. Você não consegue fugir disso. Mas enquanto há um puxão ali ou acolá, você sabe que ainda há algo errado. Tá? Eu vou usar o exemplo assim. Enquanto Abraão ainda tinha um loli com ele, ainda tinha o seu papai com ele, tinha algo errado. Você entende? Então, enquanto você ainda tem desejo de trair sua esposa, de mentir, de trair seu marido, de fumar, beber até cair aí, ó, infelizmente, você pode dizer que pode ter toda a fé do mundo. Mas se você continua praticando essas coisas, você não teve uma mudança dentro do seu interior. E não é por se forçar a parar de beber, ir nos alcoólatras anônimos, por exemplo, passar por um tratamento. Tudo bem, você está fazendo algo para Deus. É bom, mas não significa que isso significa que você está salvo. Você está fabricando uma obra. Deus faz uma mudança em você. A sua natureza tem que mudar. O novo nascimento é isso, é uma mudança de natureza. Tá? Mas vamos seguir, não vou ficar pregando para ninguém aqui, porque eu não sou o dono da razão. Aqui quem tem que falar é o profeta. Bem? Veja, você não tem desejo de nada do mundo e todo o seu coração está centrado nisso. Você não consegue fugir disso. Mas enquanto há um puxão ali, você sabe que ainda há algo errado. Agora, eleição. Deus chamou Abraão e disse que queria salvá-lo, incondicionalmente. Agora, vamos aqui depois da promessa ter sido dada. Veja, eu quero que vocês venham a Gênesis 15, versículo 7 comigo. Aqui apenas por um momento. E vamos ler aqui apenas por um momento, correto? Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te darei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para a herdares. E disse ele, Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Você vê, Abraão perguntou, né? Para Deus ali. Como eu saberei que vou herdá-la, né? Essa terra. Então no parágrafo 55, o irmão Branda continua. Agora, Abraão, depois de sair da terra dos caldeus, da sua terra, cidade de Ur dos caldeus, a terra de Sinar, separou-se, saiu. Olhe para isso, assim como os cristãos ainda hoje vagando, veja. E disse-lhe, toma-me uma novilha de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Agora, amanhã eu quero que vocês continuem lendo isso, se vocês estão anotando, embarcando. Eu citarei isso por causa do espaço de tempo, porque não quero segurá-los por muito tempo. Isso o irmão está falando para o pessoal que estava ali, presente ali no culto, tá? As pessoas físicas que estavam ali.
Eu quero que vocês voltem amanhã à noite, para que assim possamos entrar diretamente nisso. Estamos fazendo apenas uma base essa noite, apenas um fundamento, vê? Agora, ele tomou uma bezerra, uma cabra, um carneiro, uma rolinha e um pombinho, e ele dividiu o carneiro e a cabra e assim por diante. E os posicionou, colocou a rolinha ali, sem dividi-la, manteve os pássaros afastados disso, até o pôr do sol. E Deus desceu a Abraão para confirmar esse pacto. Desceu e disse: agora, Abraão, agora eu vou provar o que eu vou fazer. E vocês sabem, muitos de vocês que estiveram aqui na igreja há anos, quando ensinei sobre esta mesma coisa, sim, Senhor, lá em 1949, eu ensinei sobre isso, correto? Ela tinha marcado isso em sua Bíblia. Vejam, então ele desceu e mostrou a Abraão o que ele iria fazer. Primeiro ele colocou Abraão para dormir. Agora, Abraão, você não tem nada a ver com isso. Agora, para você que está tentando salvar-se, eu tenho entendido que na igreja, no tabernáculo, depois de estar sobre esse ensinamento, que muitas pessoas deixaram o tabernáculo e foram aceitas e assim por diante, para crer em todo tipo de coisa que há para ser crido. Fez com que alguns deles parassem de comer carne, alguns continuaram guardando seus dias sabáticos e luas novas, e eu não. Eu penso que fizeram sacrifícios e tudo, depois de realmente recusar e aceitar a palavra de Deus. E isso é para mostrar que estava aqui dentro. Paulo disse: saíram de nós, mas não eram de nós. Você vê que algumas pessoas, depois desse ensinamento lá em 49, abandonaram o tabernáculo Branham. Ou seja, o irmão Branham falou: muitos dos membros saíram daqui, né? Falaram: não creio assim, tá? Vou continuar fazendo as minhas coisas, e foram embora. E é normal, irmão, isso. É a separação, né? Ninguém é obrigado a ficar no seu tabernáculo ou crer em você, tá? Mas você continua pregando o que Deus colocou ali na Bíblia, tá? Você não larga daquilo para agradar as pessoas. O Bruno não fez isso. Então vamos seguir, né? Eu penso que fizeram sacrifícios e tudo depois de realmente recusar a aceitar a palavra de Deus. Isso é para mostrar o que estava aqui dentro. Paulo disse: saíram de nós, mas não eram de nós. Vê? Correto. Vê, esta é a verdade. O Espírito Santo tomará o controle da palavra de Deus. Aquelas coisas, no confronto, provarão que eles estavam errados. Agora ele diz: Abraão, e aí ele colocou para dormir e disse: eu vou te mostrar o que vou fazer, como vou fazer isso, como vou manter o meu pacto. E ele tomou aqueles animais, e agora observe. Quando Abraão foi dormir, mostrando que a morte deve vir a toda criatura, então diante dele veio uma sarça ardente. Uma sarça ardente representava o inferno, que todo pecador merece ir para o inferno. E então, depois, por entre o sacrifício na colina, veio uma pequena luz branca que passou entre cada uma daquelas partes do sacrifício. É o pacto. Se vocês notarem, tem havido muitas maneiras pelas quais as pessoas fizeram pacto, muitas vezes. Nós hoje, como fazemos um pacto? Dizemos: apertemos as mãos. Esse é um acordo. Esse é o nosso pacto, não é? Na antiguidade eles costumavam fazer, veja, na China, vocês sabem como eles fazem um pacto? Eles lançam sal uns nos outros. Esse é o pacto na China, vê? E eles fazem diferentes pactos, segundo os costumes das pessoas, de acordo com a cultura de cada povo. É uma maneira de fazer um pacto, é um aperto de mão, ou assina um contrato, ou lá na China, como ele falou, na antiguidade, tá? Não agora. E jogavam sal no outro para confirmar que está dando a palavra um ao outro, né? Firmando aquele contrato e assim por diante. Aqui no Brasil tinha um costume antigamente de falar assim: eu te dou um fio de bigode, né? Confirmando ali o contrato com o outro, firmando aquele acordo, né? Então veja, mas o costume oriental era matar um animal, ficar entre este animal e então redigir algo. Bem, aqui você encontra isso em Levítico, e eles redigiram ali seu acordo. E este acordo era partido em dois sobre este animal morto. E eles faziam um juramento sobre o animal morto. Se alguém quebrasse o juramento, que seus corpos ficassem como aquele animal morto. E eles davam um pedaço a cada um, e então eles iam embora. E quando voltavam, aqueles dois pedaços tinham que se encaixar perfeitamente, as duas partes. Isso é bonito. Deus fazendo um pacto, mostrando previamente que eu jurei que faria isso. Em sua semente eu abençoarei todas as nações da terra. Deus falando. Leia isto. Deus dizendo: eu abençoarei os gentios. Eu abençoarei o homem negro, o homem amarelo, o homem branco. Eu abençoarei todos através da semente, pois de ti virão reis e príncipes. E como tu farás isso, Senhor? Eu te mostrarei como. Você vê o irmão Bruno falando ali, vamos dizer assim, colocando uma interpretação ali sobre o que estava dizendo na Bíblia. Toda a semente. Então não importa se você é negro, se você é índio, se você é chinês,
se você é alemão, brasileiro, português, italiano, espanhol, todas as sementes, todas as nações da terra seriam benditas na semente de Abraão, que é Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que Cristo não faz acepção de pessoas. Nesse sentido, Deus não escolhe mais só o judeu. Tá? Depois do sacrifício do Calvário foi dado a todas as nações da terra. Tá? E ele mostrou-lhe na colina onde aquelas duas partes estavam representadas. E qualquer estudante da Bíblia aqui sabe que cada um deles era um animal limpo que representava o sacrifício de Jesus Cristo. Ele, Jesus Cristo, foi o cordeiro. Ele foi a novilha com a qual fizeram as águas da separação, quando eles tiveram as águas da separação para passar. Agora temos a lavagem pela água, pela palavra, da separação do pecado através da palavra, através da fé, e o pombinho e a rola eram cura divina, e tudo isso é Cristo. Tá? Então você vê, todos esses animais ali simbolizavam Jesus Cristo. Cada um simbolizava alguma coisa, mas no fundo, todos eram Cristo. Ali Deus mostrou a Abraão o que ele iria fazer, que através da semente de Isaac, ele traria o seu filho amado, Cristo, que foi morto lá entre os céus e a terra, quando o sol tinha se posto e a escuridão veio sobre a terra, e ali ele o partiu em dois. Deus tirou sua alma dele, e ele escreveu um pacto com as famílias da terra, quando aquele precioso e inadulterado sangue do Deus Todo-Poderoso pingou das veias do Emanuel. Ele o partiu e tirou dele aquela alma e disse: Deus meu, por que tu me desamparaste? Sua face cheia de cuspe, de zombaria, uma coroa cruel posta sobre sua fronte, os cravos que o cravaram foram cravos romanos. Suas costas feridas a tal ponto que suas costelas apareciam, balançando ali na cruz, morrendo pelo pecador, o pecado do mundo todo sobre ele. E ali Deus partiu o seu lado, arrancou a alma dele, quando ele disse: em tuas mãos entrego o meu espírito. E ele inclinou sua cabeça, e a terra tremeu, e arremessou rochas. Né? Ali está ele, ali está o pacto de Deus, ali está o cumprimento dele. Então o irmão Branda cita aqui um pequeno verso, né, um poema. Desfazendo rochas e escurecendo os céus, meu Salvador inclinou a cabeça e morreu. O véu sendo aberto revelou o caminho para o gozo celestial e o dia sem fim. Tá? É um poema ou a parte de um cântico, talvez, ele não cita aqui o que é. Parágrafo 66, então. O Calvário. Jesus sangrou e morreu por mim e por você. Então ele partiu a alma de seu próprio filho, separou o pacto. E ele lançou o corpo na terra. E ele ficou ali por 3 dias, 3 noites. Ele ressuscitou depois disso. Pois não era possível que o meu santo visse a corrupção, nem ficasse sua alma no inferno. E sua alma foi seu espírito que foi ao inferno. E ele desceu, Deus desceu, pegou seu corpo e deu-lhe vida, e tomou o corpo de Jesus e o assentou à destra em glória, e enviou de volta o Espírito Santo como um pacto. Você vê? Aí está. Não deixe de alcançar isso, irmão. Sem o batismo do Espírito Santo, você está perdido. Esse é o único. Você não tem que se preocupar quanto a chegar aos céus. Se não há nada aqui dentro de sobrenatural, as portas não podem ser destravadas. Você poderia ir até lá, né, e bater a cabeça contra ela. Mas se o Espírito de Deus está aí, o Espírito de Deus do lado de dentro, ele abrirá as portas. Tem que ter algo aqui dentro para destravá-la ali, correto? Então você já está julgado apenas pelo que você pensa acerca de Jesus Cristo. Você vê, você creu em Jesus Cristo, recebeu o batismo do Espírito Santo, que é o selo, né? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual está selado para o dia da sua redenção. Tá? Tendo isso, irmão, acabou. O irmão Bruno faz uma alegoria, que quando você chegar na porta do céu, você não precisa nem bater lá. A porta do céu já vai abrir para você. Porque o que está dentro é o mesmo que está fora daquela porta. Tá? Ou seja, o que está em você é a mesma coisa que está lá dentro no reino dos céus. Então não precisa fazer mais nada. Agora, se você não tem, vai chegar ali, pode bater a cabeça na porta do céu, chutar, fazer o que for, gritar, que a porta não vai se abrir. Você não tem a chave em você. E a chave é o Espírito Santo. Então ele segue. Agora, aqui vem ele, perfurado, partido, rasgado em pedaços. Sua alma foi a Deus. Deus o abençoou. Então sua alma voltou na forma do batismo do Espírito Santo. Ele está falando de Jesus aqui, tá? Que vem a cada crente para santificar,
limpar a mente, limpar o coração, deixar uma porção do Espírito Santo ali, aqui e ali. E quando o Espírito Santo é dado, este mesmo Espírito Santo que levantou o corpo de Jesus da tumba arrebatará também. E aquele pacto tem que encaixar como ele partiu ali e deu. O corpo voltou a Deus. O Espírito desceu novamente à terra, no Pentecostes, né, irmãos? Na língua de fogo repartida ali sobre toda a igreja. Tá? Aquilo representa a descida do Espírito Santo. Então vê, Deus desceu, veio até Jesus. Quando Jesus, o corpo, morre, Deus desce um pouco mais, vai até, né, a dimensão ali dos mortos, pega aquelas almas, traz de volta aqui, entra novamente naquele corpo, sobe aquele corpo para o céu, coloca no trono da majestade. Você lê em Apocalipse capítulo 5 que ele está assentado no trono, um livro na mão, o livro selado, e aquele mesmo Espírito que estava naquele corpo desce no Pentecoste e reparte para toda a igreja. Você vê, o mesmo que subiu é o mesmo que desceu, é o Filho do Homem que está no céu. A Escritura se completa, né? Então ele diz, e aquele pacto tem que encaixar como ele partiu ali, ele deu. O corpo voltou a Deus, o Espírito desceu novamente à terra. Então o teu Espírito terá que ter o mesmo tipo de Espírito, ou não vai se encaixar corretamente quando se unirem. Entende? Sim, Senhor. Porque você mesmo faz, mas não porque você mesmo faz, mas porque algo, o amor de Deus tem entrado em sua alma, arrancado todo o ídolo da terra. Aí está. E há algo que clama e invoca por Deus. É sua alma aqui dentro chamando o Pai Celestial. Aí está. Isto te dá fé. E você se torna a semente de Abraão. Você crê na promessa de Deus como Abraão creu. Viu por que tem que ter a fé? Embora ela demore, contudo, você crê nela. A promessa pode demorar, mas você crê que ela vem. Né? Fiel. Abraão não titubeou na promessa de Deus, através de incredulidade, mas ficou forte, deu louvores a Deus. E você não consegue ser fiel, se manter fiel de um avivamento a outro, e então você se chama semente de Abraão? Você vê, você não consegue ser fiel, irmão. Abandona a igreja por qualquer motivo, troca de tabernáculo para lá e para cá, não confia em pastor nenhum, e ainda quer se chamar semente de Abraão, você não tem fidelidade nenhuma. Isso que ele está dizendo aqui. Tá? E aí você precisa de um avivamento, de outro, de outro, de outro. Então, você não teve mudança nenhuma. Você vive de choques elétricos, né? Igual um cadáver ali, que tem que dar um desfibrilador o tempo todo nele ali para ele manter vivo. Tá? Veja, e você não consegue se manter fiel de um avivamento a outro. E então você se chama semente de Abraão? É melhor você considerar algo primeiro. Não julgue mal coisa alguma. Fique firme com a palavra. Né? Abraão não titubeou na promessa de Deus por incredulidade. Quando ele lhe disse que ele lhe daria um filho, ele esperou 25 anos, ficando mais forte o tempo todo. Ele cresceu na graça e conhecimento do Senhor. Amém. Não almejo fazer uma pregação, mas isso simplesmente começou a pregar em mim, correto? O Branda falando ali para os irmãos que estavam ali no tabernáculo. Deus chamando, elegendo. Agora, você pode também encarar isso. Há pessoas que jamais serão salvas. Há pessoas que jamais serão salvas, independente do que elas façam. Isso dói, né, irmão, dizer isso. As pessoas não querem ouvir isso. As pessoas querem ouvir que todos serão salvos, que Deus ama todo mundo, que Deus é bonzinho. Mas, infelizmente, existe uma outra verdade, que é muito viva, que existem pessoas que não serão salvas. É a semente da serpente. Você, não sabe quem é. A gente não sabe quem é. A gente vai andar na rua aí e você não sabe quem é filho de Deus e quem não é. Mas existe ali a semente da serpente, que não será salvo de maneira alguma. Não importa o que fizerem. Nem mesmo se tornarem pastores, fundarem igrejas, pregarem a palavra por anos. Porque tem aquela passagem que diz, Senhor, Senhor, em teu nome fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele outro, e Deus dirá diante de todos, não vos conheço. Isso é uma verdade, infelizmente. Mas a gente tem que ficar com isso, né? Então veja. Não almejo fazer uma pregação aqui, mas ele simplesmente começou a pregar em mim, correto? Deus chamando, elegendo. Agora, você também pode encarar isso. Há pessoas que jamais serão salvas. Há pessoas que jamais serão salvas, independente do que elas façam. E você sabe disso. Há pessoas que são predestinadas para a perdição. Há pessoas que são predestinadas para serem salvas. Todos os que são predestinados a serem salvos, serão salvos apesar de tudo. Vê? Então o que o irmão está dizendo aqui? Que aqueles que estão predestinados para a salvação, foram eleitos antes da fundação do mundo, independente do que aconteça, do que sofram, do que passem, eles serão salvos.
E do outro lado, aquele que foi predestinado para a condenação, a semente da serpente, não importa o quanto eles se esforcem, o quanto eles façam, eles jamais serão salvos, porque eles não têm o selo do Espírito Santo. Então nunca foi eles, sempre foi Deus. Nunca fomos nós, sempre foi Deus. Então vamos terminar aqui que o tempo já está voando, né, irmãos? Vou ler o 71 para a gente terminar aqui e voltar no próximo vídeo. Veja, isto não está indo muito bem. Parece que vocês não estão captando isto bem. O irmão Bruno estava falando isso para o pessoal lá na igreja. Talvez ele viu as faces do pessoal assustado, né? Porque como eu falei, quando você fala que tem gente que não vai ser salvo, as pessoas ficam, né? Poxa, mas então e meu parente? E eu? E meu filho? E minha mãe? Ninguém está dizendo isso, tá? Ninguém está apontando quem não será salvo. Como eu falei, ninguém sabe, mas existe esse grupo. Então veja o que o irmão Branda diz aqui para a gente terminar o vídeo. Isso não está indo muito bem, parece que vocês não estão captando isso. Bem, vamos ler. Vamos simplesmente descobrir isso então. Ver o que Deus diz. Não eu ou você, mas Deus. Veja. Vamos juntos ao Novo Testamento primeiro. Vamos a Romanos 9, apenas por um minuto. E veremos se isto é certo ou não. Ver se Deus disse que alguns seriam perdidos e alguns... Você gosta de palavra de Deus? Bem, vejamos o que a palavra, diz agora. E agora ouçam com atenção. Tome seu tempo, não se apresse. Agora, observe, Romanos 9. Paulo falando no Novo Testamento. Poderia te levar a muitos lugares no Velho, mas vamos lá. E vocês que estão anotando, também anotem Judas capítulo 4, enquanto vocês estão aí. Homens do passado, predestinados a esta condenação. Homens convertendo em dissolução a graça de Deus, seguindo ímpias concupiscências. Em Timóteo também, onde diz, como Janes e Jambres resistiram a Moisés e Arão, assim também esses resistem à verdade, homens corruptos de entendimento. Deus disse que eles estariam ali, e eles estão aqui agora. Olhe, estas coisas falsas. Saia por aí, vá pelas igrejas pentecostais, metodista, batista, ou qualquer igreja. Então, onde quer que vá, você encontrará pessoas personificando isso, e pessoas dizendo como são boas. Bem, glória a Deus, aleluia por isso. Mas você vê, irmão, são Janes e Jambres. Estão dentro da igreja. Uma mulher disse outro dia, eu tenho 10 filhos, mas glória a Deus, o Senhor me chamou para pregar o evangelho. Aleluia, sairei para fazer isso. Ele não faz tal coisa, ele jamais fez. Ele jamais fará, porque ele disse que ele não faria. Agora, mas que coisa, ela pensou que sim. Sim, Senhor, Deus deu-lhe 10 filhos para criar, isto é o que está suposto a fazer, correto? Mas a coisa disso é que eles ficaram entorpecidos sob o entusiasmo. Ele está falando de uma mulher que falou assim, eu tenho que pregar, porque Deus me enviou para pregar. Deus nunca enviou mulher para pregar. O Montano está dizendo isso. Mas eles continuam, seguem adiante, porque eles estão entusiasmados. Né? Estão entusiasmados no erro. E vamos terminar aqui, então, irmãos. Vamos parar no parágrafo 73. E a gente segue, senão o vídeo fica muito extenso e cansa o irmão. Né? E a gente começa a ler do parágrafo 74 em diante. A gente pode terminar dizendo o seguinte. Que existem, infelizmente, 2 grupos dentro da igreja. Se você ler Apocalipse 2 e 3, que são as eras da igreja, Deus dá um elogio e, ao mesmo tempo, ele dá uma repreensão. Né? Eis que te elogio por causa disso e disso, mas contra ti tenho isso e isso. Está ali, Apocalipse 2 e 3. São 2 vinhas dentro da própria igreja. A igreja que eu falo é o conjunto todo. Tá? Não é igreja tal, igreja tal, igreja tal. Não, estou falando de igreja, todo mundo cristão. Tá? Isso inclui todas as igrejas, todas as denominações. Tá? Inclusive mensagem, digamos assim. Dentro da igreja, que é o corpo de Cristo, existem 2 grupos que serão separados no tempo do fim. O trigo e o joio. Tá? Então essas pessoas que estão predestinadas à salvação, não importa o que sofrerem na vida, o que passarem, o quanto Deus os provar, vamos dizer assim. E enquanto pode o diabo perseguir à vontade, eles serão salvos. Em contrapartida, há um outro grupo que não importa o quanto preguem, o quanto se esforcem, o quanto fabriquem obras, o quanto construam igrejas, eles continuarão sendo semente da serpente. Só são fabricados. Esses não serão salvos, não adianta. Tá? É porque Deus é injusto? Não, porque Deus sabia o fim antes do começo. Isso é predestinação. Deus não é que ele escolheu por ele que ele quis. Eu gosto desse aqui, não gosto desse aqui, então eu vou salvar esse e matar esse. Porque senão Deus seria um brincalhão. Né? Não, ele viu o que cada um seria. Tá? Desde o início ele sabia, por exemplo, ele sabe para que o irmão Tarcísio serve. Vamos dizer assim, vou tomar eu como exemplo. Ele sabe para que o irmão Tarcísio serve. Não, o irmão Tarcísio, ele vai ser salvo porque eu já vi lá na frente para que ele serve. Ou, não, o irmão Tarcísio, esse será condenado. Tá? Vamos dizer assim, como se Deus estivesse falando. Ele não fala dessa maneira, mas estou falando assim um exemplo. Vamos dizer que Deus chega para os anjos ali e fala assim, olha,
esse Tarcísio aí será salvo. Eu vi lá na frente o que ele será capaz de fazer, né? O quanto que ele vai sofrer, o quanto que ele vai... Mas ele tem fé nele. Eu vi isso. Lá na frente ele vai ser salvo. Deus falando para os anjos. Uma alegoria, tá? Ou ele pode dizer para os anjos, olha, eu vi esse Tarcísio aí, rapaz, esse não tem jeito. Não importa o que eu fizer por ele, ele não vai ser salvo porque ele não tem fé nele, não adianta, ele está predestinado à condenação. Tá? Para você entender mais ou menos isso. Não estou dizendo que é assim que Deus faz. Estou fazendo uma alegoria aqui, tá? Por bom entender. Então é mais ou menos isso. Então, irmãos, vamos parando aqui pelo parágrafo 70, né? 74, tá? 73 nós lemos, e vamos ler a partir do parágrafo 74 no próximo vídeo em diante. Talvez possa completar essa primeira parte da série Israel e a Igreja na mensagem, né? Israel, né? Saindo ali no Egito, né? Ou Israel no Egito. Amém? Ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.